Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias e hoje o tema é fantástico. Como você já deve estar vendo, a nossa mesa hoje está altamente biológica aqui com o professor Gugel e o professor Delano e vamos falar de um assunto muito importante hoje. Você sabia que você já está sendo manipulado? Estão manipulando os nossos alimentos, estão manipulando nossa vida a partir do DNA. Não é isso, Gugelzinho? É isso. João, prazer estar aqui. Delano, um grande abraço, hein? Grande abraço, Gugelzinho, grande abraço, João. É uma honra, um prazer estar aqui com os colegas tão nobres, né? E vamos discutir um pouquinho sobre a questão do DNA, a questão do desenvolvimento dele, né? E vamos chegar a um consenso, assim como o João Paulo diz, nós já estamos sendo manipulados, né, João Paulo? Com toda certeza. Deixa eu começar o discurso. É contigo, Pode ser? Gugel! Muito bem. Olha, primeira coisa. Quando a gente analisa a questão da definição de vida, por um lado citológico, eu poderia relacionar a vida ao metabolismo. Sim. Ou seja, um conjunto de reações que caracterizam a vida. Mas, biologicamente, as reações químicas necessitam, no meio intracelular, de uma proteína que possa catalisar essas reações. Sim. Por quê? Porque uma célula é uma entidade muito complexa, seja procariótica, seja eucariótica. E nessa complexidade, uma célula não pode esperar por vagarosidade. Então, onde é que está o DNA como um condicionante da vida e depois o manipulador da vida? É porque através das enzimas, o DNA controla o metabolismo celular. Uma primeira informação importante. Aquela informação que normalmente se cita. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Nós poderíamos retificá-la. Porque a própria ribosima, que é um segmento de RNA, tem função catalítica. Então eu posso imaginar que a vida pode ter surgido inicialmente a partir do RNA. Por quê? Porque se uma ribosima catalisa a reação, a partir daí se iniciou o metabolismo. Sim. Então, em termos biológicos, se iniciou a vida. Então eu poderia dizer, antes do Delano falar, que a síntese desta macromolécula foi um precursor das células. Com certeza, né, Gugel? E assim, o fato do RNA ter uma atividade catalítica, produzir uma proteína, e essas proteínas produzidas pelos diversos RNAs, ela teria a capacidade de alterar, de modificar, né, e de metabolizar, obviamente, a célula. E aí, a partir daí, a gente começou a ter o quê? Uma atividade metabólica. Vale ressaltar ainda que foi depois disso que foi surgir quem? O DNA. E o DNA, quando surgiu, ele surgiu uma molécula dupla. Aí a pessoa diz assim, mas por que o DNA ficou com uma molécula mandanatária? Por que ele ficou com uma molécula hereditária? Justamente pela sua capacidade de estabilidade dentro de um meio citológico. Então o fato dele ter uma fita dupla, na grande maioria, porque a gente sabe que tem alguns vírus com o DNA de fita simples, mas na grande maioria, o fato dele ter uma fita dupla, isso o permite ter uma estabilidade melhor dentro da célula. Foi aí que ele começou, então, a ser transmitido de geração a geração. Delano, eu queria fazer uma citação em relação à sua bela colocação. Eu posso sugerir que o RNA veio primeiro. Sim, essa é a hipótese do mundo do RNA. Não é? É. Isso. Uma fita simples, a partir daí um DNA. Lembrando que essas alterações no decorrer da vida sugeriu formas terciárias de DNA, não é? Hoje eu tenho um DNA, tem um vírus, o parvovírus é um vírus que tem um DNA de fita simples, não é? Tem célula que tem DNA fechado, covalentemente ligado, não é isso? Um plasmídio é um DNA circular, não é? De uma bactéria, não é não? Então, pela simplicidade, a partir do RNA, pode-se ter gerado um DNA. E a gente precisa lembrar também, os nossos alunos, que assim, quando a vida surgiu na Terra, um dos fatores era a temperatura. Né? A vida surge, segundo a teoria mais conhecida, no ambiente aquático, numa terra primitiva, num ambiente muito quente.
e o DNA não suportaria tal temperatura, o DNA iria desnaturar. Ou seja, o RNA tendo sido a primeira molécula, que provavelmente foi, né, segundo essa hipótese do Gilbert, né, do mundo do RNA Sim, e tal, sim. o que acontece? É uma molécula que tinha uma estabilidade maior, mas por aquele momento. Ou seja, o fato dele não desnaturar porque estava quente. E como o Delano falou aqui brilhantemente, o que acontece? Depois de um tempo, você já tem uma condição de vida, uma temperatura mais amena, mais plausível para a vida, aí sim o DNA passa a ser a molécula mandatária, tendo ligações duplas, tendo a maior estabilidade, né? Aquelas pontes de hidrogênio que o nosso aluno lembra, né? Sim, Entre com certeza. adenina, timina, citosina, guanina. Então, quer dizer, a molécula acaba ficando ali mais estável. E você há de convir comigo, onde é que é mais fácil a gente ter mutações? Numa molécula fita simples de RNA ou de DNA? Então, é mais fácil ter essas mutações no RNA. E o DNA passa a ser uma molécula mais estável, transmitindo mais a questão da nossa herança genética. Inclusive, interessante, o coronavírus é um vírus de RNA, de cadeia positiva. Se ele, por acaso, no genoma dele, de 30 mil ribonucleotídeos, se por uma deleção ele perder uma base, ele não tem reparo. Então a mutação ocorre naturalmente. Isso é uma das grandes coisas, Gugelzinho, que acontece com os vírus, né? Porque os vírus, eles não têm um sistema de reparo. Quando eles estão aproveitando a maquinaria bioquímica de uma célula e está produzindo novos materiais genéticos dele, eles não conseguem utilizar enzimas de reparo. É isso que faz essa instabilidade do material genético do vírus. É por isso que o vírus sofre, a gente diz assim, porque todos nós estamos à mercê das mesmas mutações. Mas por que o vírus muda tanto e a gente não muda? Porque É que vale ressaltar, a gente até muda, mas é corrigido, né? Exatamente, porque nós temos Exatamente. enzimas de reparo, algo que eles não apresentam e nem conseguem utilizar as nossas. É mais ou menos como se fosse assim, você tem um engenheiro, projetista de carro, tem um cara que trabalha na empresa cheio de ideia, foi ou não foi, ele vai lá e cria um carro novo. Aí vem o supervisor da empresa e diz, olha, não vai mudar não, tem que permanecer do jeito que era. Quer dizer, o cara até muda, mas vem alguém para fazer Exato. a correção, né, do Exato. projeto. Não, mantém um Exato. projeto fiel. De vez em quando ele consegue emplacar um modelo escondido, que é uma mutação que pode acontecer na gente também, né? É importante citar um detalhe. As mutações vão ocorrendo naturalmente, mas elas não governam a evolução. Elas não dirigem a evolução. Elas vão ocorrendo naturalmente. O meio ambiente vai selecionando. Naturalmente e aleatoriamente, né, Gugel? E Não é ao algo acaso. induzido. Às vezes as Isso. pessoas tendem a pensar assim, um micro-organismo está se tornando mais resistente. Não é que o micro-organismo esteja se tornando Ele acordou mais um dia, né? Eu vou ser o Power Ranger Você- vermelho. Exatamente. Tá. Vai ser tão forte assim quanto o Gugel. Sim, Não é isso. o exemplo foi Na bem ver- citado. Bem citado, bem Obrigado. colocado. Nada. Então, o que acontece na prática são essas mudanças aleatórias e o meio age como mecanismo seletivo, né? Então, as Teoria de mutações Darwin- elas são aleatórias e não direcionadas. Que é o que acontece muito comumente, uma explicação que um leigo dá, né? Até outro dia eu estava vendo um documentário muito bacana da BBC e um documentário bacana, até uma hora que o cara falou assim, a arraia foi um peixe que se achatou para se adaptar ao fundo do mar. Aí, né, já foi pro... Não, mas a verdade. arraia teve uma ideia, a arraia acordou e disse, hoje eu vou me esconder melhor, sim. vou ficar achatada, Sim. né? Sim. E não tem isso, né? Aconteceu a mutação, ela realmente, naquele formato dela, Sim. né, achatado, conseguiu se esconder e viveu. E trouxe benefícios para ela. Pra ela, tá Aí foi escondida, uma ninguém questão comeu, seletiva. ninguém predou, né? Verdade. Exatamente. de boa. Adquiriu um mecanismo de defesa. Essa é quando a gente está dando aula de evolução, é o grande contraponto ali entre o lamarquismo e o neodarwinismo, né? Porque no lamarquismo o cara fala que forçou para se adaptar. Toda a Sim. questão que é lamarquista, ela Sim. fala, o gafanhoto ficou verde porque a grama é verde, Sim. o urso ficou branco porque a neve é branca, Sim. né? E lá na frente a gente vai entender, não, Sim. não foi isso, né? Não é dessa maneira que se explica. Ele vive na neve, o urso polar, porque ele é branco. Não é porque ele quis, ele foi selecionado pelo ambiente. Então, como o Gugel bem colocou, quem manda no fim das contas é quem está selecionando. Perfeito. Não é Perfeito. isso? Agora, um detalhe. Um DNA, para condicionar a vida, o que é fundamental para isto? Ser antiparalelo. Isso. Não é? O antiparalelismo dele, de ter um filamento 5 linhas, 3 linhas, o outro 3 linhas, 5 linhas, isto favorece muito a estabilidade dele.
Vamos lembrar algo aqui. Para a célula poder se dividir e as informações genéticas serem passadas de geração a geração, na forma de genes, ele tem que se autoduplicar. Ou ele tem que se replicar. Essa é uma grande característica do DNA, sua capacidade autorreplicativa, né? Porque se a gente parar para pensar, o RNA não tem essa capacidade de se autorreplicar. Então o DNA tem. Então essa capacidade dele fazer cópias fiéis dele, e aí a partir dessa cópia que ele produziu, transmitir a sua descendência. Sim. Aí, olha onde é que está agora a complexidade da vida. Como é que ele vai começar a se replicar? Para dar continuidade à vida. Primeiro há a necessidade de um reconhecimento de um complexo de origem de replicação. É uma sequência de bases que torna aquele segmento ativo para ele poder se replicar. Concordo que tem que ter logo uma enzima para começar a quebrar a forquilha. Por quê? Porque o DNA, como uma macromolécula, como é que vai caber em um núcleo, por exemplo, de 6 micrômetros? Ele precisa estar muito bem compactado. Então a tendência dele é estar enrolado. Não é assim? Altamente O condensado. nosso genoma comporta 3 bilhões e 400 milhões de pares de bases. Então a DNA helicase, ela vai começar a cortar o DNA. João, do que você falou muito bem, do pareamento de base do DNA, é interessante que esta DNA helicase comece logo cortando onde tem adenina e timina. Não é? É uma ligação menos forte, né? Exatamente. Porque só são duas. São fontes de duas. hidrogênio. Exatamente. Guanina e citosina são 3. Inclusive, só para um adenozinho aqui, caiu uma questão do Enem que perguntava isso. Ele dava 5 fragmentos de DNA e ele perguntava assim, qual desses fragmentos é o mais instável? Estável. Né? E aí você tinha que ir para qual resposta? Aquela que tem mais maior citosina, número de exatamente, guaninas e citosinas, porque tem mais ligações. E a 3 necessidade de ligações. energia. Isso. Não é? Para replicação. Mas mesmo quando ela abre as duas hélices, a DNA helicase, como ele tem uma tendência a se tornar compactado, daí a questão do DNA e a relação dele com a cromatina, não é? A eucromatina é heterocromatina. Porque na eucromatina é quando ele está mais descompactado. Ou menos compactado. É onde eu vou Seria encontrar... mais fácil. Mais fácil. É onde eu vou trabalhar, encontrar os genes mais fácil a ativos, né? leitura. Assim? Uhum. Tem uma enzima, não muito comum nos livros, tá? Mas a SSB. Vocês vão desculpar o meu inglês britânico, tá, João? Mas a Single Strand DNA é uma enzima que vai fazer o quê? Me Fazer com emocionei que... agora, viu? Tô com os olhos cheios d'água de Tu viu saudade que meu de Londres. inglês é britânico, Tu né? é doido. Então, essas Por favor, duas produção, hélices- chá com biscoitos aqui, por gentileza. essas duas hélices agora tendem a não mais se enrolar. Para você ver como cada enzima vai ter a sua função fundamental. A adição dos nucleotídeos, aí já vem inúmeras DNA polimerases. A adição de nucleotídeos já pode se iniciar com uma DNA polimerase 1. Mas antes disso tem um primer, não tem? Segmentozinho de RNA, né? Exatamente. Segmentozinho de RNA, por quê? Porque quando a enzima DNA polimerase vai ter que adicionar os nucleotídeos, ela não consegue adicionar na extremidade de 5' linha. Ela só consegue adicionar na extremidade de 3' linha. Exatamente. Motivo pelo qual uma das fitas, quando vai ser copiada, ela segue um sentido contínuo, enquanto que a outra fita segue de forma descontínua Descontínua. e necessitando formando os de fragmentos, vários né? primers. Muito bem. Por isso que a replicação é semidescontínua, Verdade. não é? Mas assim, então o primer é um RNA, não é assim? Mas esse RNA pode chegar a ter, por exemplo, o equivalente a 16 ribonucleotídeos.
Mas você concorda que este RNA é um iniciador, não é? Ele é necessário para a replicação, não é assim? Mas ele precisa ser removido também, não precisa? Para que haja adição de novos nucleotídeos. Não é? Com certeza. Né? Porque senão ficaria um segmento de RNA entre as fitas de DNA. Exatamente. Então, entre os primers, a DNA ligase já vai unindo os novos fragmentos, não é assim? Os fragmentos de Okazaki. De Okazaki, né? Exatamente. Mas sempre no sentido 5 linha, 3 linhas. Três não é linhas. assim? É só o aluno lembrar, quando a gente faz aquele desenho esquemático do DNA, se você prestar bem atenção, o carbono 5 linhas, ele está ocupado. É um carbono que está ligado ao fosfato. O carbono 3 linhas lá de Tá baixo livre. da fita, ele está livre. Está livre. Então assim, a Exatamente. gente vai adicionar novos nucleotídeos onde? Onde eu tenho ligação livre. Exatamente. Então por isso que é sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Teve até outra questão que eu perguntar para Mafalda, aquela tirinha, né? Mafalda, qual é o sentido da vida? E ela dizia 5 linhas, 3 linhas. Né? Exatamente. Muito Justamente. inteligente a questão. Exatamente. Muito inteligente, que esse é o sentido que vai acontecer a replicação, o crescimento da molécula de DNA. Mas tudo isso que o Gugelzinho está falando aqui agora, e essa explicação aqui do Delano também brilhante, né? essa aula de replicação, enfim, de transcrição, é para lembrar vocês que esse é um conhecimento adquirido ao longo de não muitos anos, porque a própria estrutura do DNA é de quando? A descoberta. 1951. Muito bem. Mas espere aí. Eu fui ousado no que eu disse. É, Porque a gente não sempre vê nos livros o 53. DNA do Watson de 53, não é? Aham. Mas é porque antes de 53, também uma britânica também. A Rosalind Franklin. Franklin. Foi que ela percebeu. Nos estudos de cristalização de raio-x, tem uma famosa foto 51 com o DNA de dupla hélice. Exato. Não é? Ela já fazia esse processo dessas fotografias, né? De material De microscópico. material microscópico baseado em radiação, né? Aí tem uma longa história de uma confusão que deu danada lá na universidade, que um auxiliar dela teria surrupiado esse modelo para o Watson e Crick, que não tinha uma base científica para o processo, né? Publicaram e a coitada morreu de câncer. De tanto Exatamente. trabalhar com radiação. Exatamente. Então foi assim uma biosacanagem. Mas eu diria que, por exemplo, a descoberta do DNA causou, como título da nossa conversa, uma grande revolução na biologia. Grande revolução. Por quê? Porque com a descoberta da estrutura do DNA, passamos a ter um conhecimento maior de bioquímica, até na psicologia, na citologia, na evolução, na genética e em todos os campos. Foi tudo mais fácil de ser compreendido. E lá pela década de 60 se descobre o código genético, né? Que é a maneira como esse processo acontece. E essa descoberta do código genético é o que levou a gente a um desejo que hoje, né, já não posso dizer que de maneira completa, não podemos dizer que de maneira completa, mas já temos a possibilidade de alteração de muito código. Com certeza. Existem os desvios, né? Sim. Existem os desvios do código. Sim. E o conhecimento dessa estrutura do DNA nos permitiu, obviamente, a gente ter a capacidade de entender como esse DNA é processado, como o RNA como ocorre a transcrição para o RNA e como ocorre a tradução. E a partir daí, conhecendo essa sequência do DNA, isso nos permitiu entender as diferenças de cada organismo, de cada ser vivo, e além disso a capacidade bioquímica de funcionamento celular. Posteriormente veio quem? A questão da biotecnologia, né? Sim. Foi aí que começou toda a manipulação do material genético do DNA. Hoje a gente conhece que o nosso DNA tem em torno de 20 mil genes. Nós expressamos aproximadamente 100 mil proteínas. Mas conhecer, saber quem é o gene é uma coisa. Saber manipulá-lo, ativá-lo, desativá-lo, conhecer as regiões promotoras, que são as regiões de controle gênico, isso é outra coisa que, posteriormente, acredito eu que a gente vai conseguir chegar a um entendimento disso. E algumas descobertas são tão fascinantes, porque assim, é como eu estava dizendo, tudo que foi explicado até aqui é a base para entender o que vem agora dessa segunda parte aqui do nosso podcast, que é a questão, estamos sendo manipulados? Quer dizer, a partir do momento em que nós descobrimos o código genético, e que ele tem uma característicazinha, ele é universal. Então, o código da maneira, né, que ele se processa na baleia
se processa num pé de jatobá. Uma bactéria. Na bactéria. No gugel. No gugel. No gugel, que é um cordado, né? Pelo menos, né? E esse triblástico aí, salomado, né? Então, assim, a gente sabe que a partir do momento que se descobre como esse código funciona, aliás, cuidado com aquelas questões que dizem assim, foi descoberto o código genético do vírus tal. Não, foi descoberto o genoma. O código genético é um só, né? Então, a partir daí, nós começamos a entender como é que a gente pode manipular. Aumentar o nível de beta-caroteno no arroz, que tem lá o arroz dourado. Aumentar o nível de proteína de glicose no milho. Produzir a insulina, o hormônio a partir de bactérias. A partir de bactérias, né? que antigamente era a partir de cadáver, o cara conseguia encontrar, ou de porco que tinha rejeição. Então, assim, a nossa vida tem melhorado. Eu acho que todo mundo, quando viu, Gugelzinho, o título do podcast, talvez tenha tomado um susto. Epa, estamos sendo manipulados, porque manipulado quer dizer que é uma coisa ruim, né? Mas não tem a farmácia manipulada, que você faz o seu medicamento, né, da maneira que você quer. Então, manipulado nesse bom sentido. No sentido de oferecer qualidade de vida. De vida. Qualidade de vida. E assim, a próxima grande fronteira do processo biológico é a gente não mais corrigir o efeito do gene. Porque, vamos lá, se uma pessoa tem câncer, o problema está onde? O problema está no gene. Está no gene. Se uma pessoa tem esclerose lateral amiotrófica, o problema está onde? No gene. No Então, gene. se você conseguir manipular, alterar, organizar esse gene ou inibi-lo, sei lá, então a gente tem uma maneira de tentar impedir a proliferação dessa célula. O câncer, por exemplo, é a atividade irregular de dois grandes grupos de genes, os protooncogenes e os genes supressores de tumor. Eu digo muito assim, os protooncogenes são os aceleradores, no qual ativam a célula, ela cresce e se divide. Enquanto que os supressores de tumor são os freios, né? Então você freia aquela divisão que porventura está vindo de forma errada. Então assim, se a gente conseguir alterar esse gene, se a gente conseguir expressar esse gene ou deixar de expressá-lo, a gente pode corrigir, por exemplo, uma célula cancerígena, fazer com que ela não se forme mais outra, né? Então toda essa biotecnologia que vem surgindo, ela vai em cima disso, né? Uma terapia gênica, uma manipulação do gene para que a gente possa o quê? Expressar conforme a necessidade. Ou seja, nós não estaríamos mais trabalhando com o efeito, mas sim com a causa. Não é isso? Ou seja, eu estaria indo buscar na raiz esse problema. Quando a gente falou aqui de mutação, uma coisa que eu sempre coloco para os alunos, ainda hoje eu falei disso na sala de aula, eu disse assim, gente, teve um menino lá no Praia de Iracema, que eu não lembro agora o nome dele, mas ele, se estiver ouvindo, vai lembrar que eu falei isso com ele, né? Eu falei, cara, olha esse rapaz aqui, como ele tá bonito, sem pelo na testa, né? Sem cauda. Quer dizer, houve mutações ao longo do desenvolvimento dos seres vivos e a gente é uma mutação. Aí o rapaz perguntou assim, e a pele? E o jeito oriental, a pele amarela, o olhinho puxado? Mutação. O que não quer dizer que mutação é ruim. Agora, nós somos mutantes entre a nossa própria espécie, nós temos mutações características, diferenciais, pouca coisa, né, que dá um traço diferente, seja na resposta imunológica, seja no nosso fenótipo, altura, enfim, metabolismo. O que evolutivamente é fundamental. É fundamental, a variabilidade é fundamental. Agora, nós guardamos genes mutantes que não estão se manifestando, talvez até pela falta de uma cópia. Então vamos lá, se eu sou, aquela velha linguagem que o nosso aluno conhece, se eu tenho uma doença X, né, e eu tenho um gene Azinho para ela, né, um gene Azinho asterisco, é muito específico eu ter esse gene. Aonde é que é mais fácil eu encontrar uma outra cópia desse mesmo gene? Na minha família. Não é isso? Aí eu vou lá, caso com a prima, que tem o mesmo gene Azinho asterisco. O que acontece? Então a consanguinidade favorece a transmissão do gene. Isso a gente já... Levando em consideração que os casamentos consanguíneos, você aumenta a possibilidade de homozigose. E como uma boa parte das doenças são ocasionadas por genes recessivos que só se manifestam em homozigose, então você aumenta a frequência, a probabilidade matemática de ocorrer anomalias. Dela não cabe bem uma palavra agora. O atavismo. O atavismo é quando uma característica se manifesta em uma geração, há um salto de gerações, saltos para que aquela característica se manifeste. Então, no caso da homozigose, é comum. Casais heterozigotos podem ter filhos heterozigotos. Na outra geração, heterozigotos, todos normais. Lá adiante, quando é que o gene é recessivo? Quando ele apenas se manifesta em homozigose.
Daí a consanguinidade favoreceu o Você ataque. sabe que isso aconteceu muito na família do Gugel, né? Chegou quê, essa variedade aí do Gugel. Muito, muito, muito. Não, mas eu vou explicar o porquê. Porque o Gugel é de linhagem nobre, de linhagem britânica. Sim, né? isso é verdade. Então, né? Isso é verdade. Rainha A Vitória. gente vê pelo padrão dele. Padrão britânico, magrinho, homem Muito obrigado. enxuto, né? Homem, né? À frente de seu tempo. E aí você percebe o seguinte, a família da Rainha Vitória, tataravó de Gugel, né? Porque Gugel vem de Van Gurgel. Vem disso aí, é? É, Van Gurgel. Ah. Aí, o que acontece? Depois você pergunta como é que eu sei essa Tá, coincidência tá. de Gugel, né? Tá. Aí, o que acontece? A família da Rainha Vitória tinha muito casamento consanguíneo. Então, se você pegar o mapa da família da Rainha Vitória, se eu não me engano, tinha no livro do Amabis. Em né? relação à hemofilia, né? Hemofilia. É. Hemofilia. Teve até o Alexei lá na Rússia, né? Que foi o último imperador. Mataram a família do pai dele, a família inteira foi metralhada, digamos assim. Que inclusive é abordado na série da The Crown. Né? Lá da The Crown. Porque você fala The Crown, é corvo. É The Crown, que é a coroa. Então pronuncia direito. Tommy Lee Jones. Eu me lembrei agora, que foi minha filha que me corrigiu. Aí, quer dizer, até mostra a Rainha Elizabeth falando com um dos russos e dizendo, olha, pra mim vocês mataram a minha família, porque realmente eram parentes. As famílias reais da Europa no século XIX eram basicamente todo mundo parente. Então tinha casamento consanguíneo para poder manter as heranças e tal. A própria Rainha Elizabeth, o Filipe era primo dela, distante. Né? Então, esses casamentos consanguíneos aumentaram a hemofilia. O Alexei, por exemplo, não ia ser czar da Rússia nunca, porque ele já estava morrendo, a criança. Né? Não conseguia viver com a hemofilia com a tecnologia daquele tempo. Então, isso também, esse conhecimento, ou até a falta do conhecimento da genética, de alguma maneira influenciou até no rumo da história. Manipulou não somente a gente, mas acabou manipulando também, né, a história. Concorda? Sim, concordo. Então isso aí é um assunto realmente fantástico, a gente entender que essa consanguinidade, esse casamento aí pode, né, os casamentos consanguíneos favorecem isso. E aí a medicina chegou e disse assim, tá, vamos criar aqui um aconselhamento genético. Qual é um aconselhamento genético? Não case com fulano. Ninguém tem condição de mandar nesses, né, nesses fundamentos do amor aí. Não vou casar com você porque você tem um gene recessivo, pode prejudicar a nossa prole. Não cola. Então o que acontece? Foi preciso a gente chegar a um nível de conhecimento mais profundo para estarmos agora passando para uma nova fase, que é a fase da edição gênica, né? Daquela técnicazinha lá do tal do CRISPR, né? Sim. Então, quando a gente fala de edição, eu queria trazer aqui para a mesa não o processo, mas as consequências, né? Saber que o que é que os meus colegas, meus amigos aqui pensam também com relação a isso. Tá, a gente agora pode editar, tem agora a técnica do CRISPR. Eu posso editar, tirar um gene, botar outro, mexer no embrião, tá? E aí? Como é que fica a humanidade diante desse processo de edição? É legal, não é legal? É ético, não é ético? Mas o objetivo da edição CRISPR é aumentar a qualidade de vida. Sim. É eu pegar um gene, sabedor da sequência de nucleotídeos dele. Como é que eu vou saber? Porque eu tenho uma enzima de restrição própria para cada gene. Então eu posso selecionar aquele gene e eu posso, com a DNA ligase, usando o exemplo que o Delano falou há pouco tempo, transladá-lo para um plasmídio bacteriano. E aquela bactéria produzir um composto que é de meu interesse, como é o caso da insulina. A gente só tem que ter um cuidado, é muito show, essa manipulação gênica é maravilhosa, tudo, mas a gente tem que ter cuidado também porque é muito difícil você projetar o que poderá acontecer nas demais gerações. Até que ponto isso é viável? Exato. Né? Até que ponto, por exemplo, existem registros em que foram tentar manipular alguns grupos de plantas para poder gerar como se fosse um inseticida para afastar o inseto, manipulando o gene e, obviamente, atingir insetos que polinizam outras árvores. Então, assim, do ponto de vista ecológico, a gente tem que ter muito cuidado com essa manipulação gênica. Eu acho que ela é extremamente viável, mas ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem estudada. Manipular um organismo e colocar num ambiente é um risco muito sério. Quando você manipula um organismo, você está mudando uma carga genética, mudando o que vai acontecer nas gerações sucessivas, né, Gugel? Então, assim,
a gente leva em consideração a importância, ninguém está tirando a importância disso, mas ela tem que ser muito bem trabalhada estatisticamente para ver amostras, para ver se isso realmente... Porque, inclusive, se esse material vai comprometer o metabolismo de um inseto, pode comprometer de um cordado. Com certeza. Como- Nos Estados Unidos nós já temos criações inteiras de salmão, que é um peixe muito consumido, de valor Sim. alimentar, né, de muito grande, proteína e ácidos graxos e tal, enfim, muito benéfico. Custo elevado, né? Pois é, mas aí o interessante seria baratear o custo para melhorar o preço e o povo ter mais acesso Com aqui. certeza. A causa é nobre, ninguém discute. A questão é que se esse salmão vaza dos tanques da empresa que opera, né, você pode ter realmente cruzamentos aí que podem levar a mutações gigantescas, desproporcionais no meio ambiente, a gente não pode saber como. Quer dizer, porque assim, enquanto você tem um pessoal que está comendo aquele salmão transgênico, tem uma galera que está pescando, vivendo daquilo de subsistência, né? E a gente não sabe até que nível essa alteração genética dessa espécie de peixe pode levar no futuro próximo às próximas espécies vindouras daí. Então isso é um problema a ser controlado. Mas quando eu falo aqui sobre a questão da manipulação, como o Gugel falou, a ideia é aumentar a qualidade de vida. Sim, a ideia do Teflon era aumentar a qualidade de vida. E é esse que é o problema. Essa é a discussão que eu estou querendo puxar, mas matou muita gente de câncer. Ou seja, eu quero corrigir um defeito, uma esclerose lateral amiotrófica, mas isso pode começar a criar uma seleção, né? Uma eugenia, Sim. desejo lá Sim. atrás do Hitler. Sim. Essa é a discussão ética. Sim. Será que vai ser legal eu poder alterar o material genético de uma criança a esse ponto? Para que, ao invés de cura, eu traga melhoras? E se a gente voltar para a questão ecológica, o sentido de vida também tem por trás a morte, né? Então existe a necessidade da morte no sentido de restabelecer as moléculas orgânicas, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio que está no nosso organismo, voltar para o ambiente. Então um problema muito sério se você conseguisse melhorar a qualidade de vida e as pessoas tivessem uma expectativa, sei lá, para 150 anos, todo mundo se reproduzindo com uma idade bem, e a superpopulação. Isso. E produzir alimento para todas essas pessoas. Então até que ponto isso é viável? E as questões éticas, não quero entrar aqui em pormenores de questões religiosas, mas até que ponto a gente pode ir, nós estaríamos de certa forma brincando de Deus, né? Independente Sim. de questões religiosas aqui, mas até que ponto a Mas gente aí o castigo pode... já vem a galope, como você falou no caso. Você tá brincando de ser Deus? Eu até vi uma sátira uma vez, era um anjo correndo para Deus. Deus, eles estão descobrindo o código genético, e Deus rindo. Assim, eu já mudei, já. Então assim, a gente tenta e parece que não consegue muito bem a história da Se clonagem. nós conseguimos chegar, por exemplo, a um genoma tipo do Gugel... Aí Gugel não. filho, Aí é o ideal. Aí é muita Só que o qualidade de problema vida. é que É muita qualidade. pega um Putin aí da vida. Ele vai querer soldado só desse jeito. É verdade. Mas é verdade. espera aí. Então eu posso dizer que um transgênico ele tem um gene de uma outra espécie, Tem. não tem? Exato, é isso. Ele é um organismo geneticamente modificado. É. Concorda? Mas nem todo organismo geneticamente modificado É um transgênico. É o que né? aconteceria com a gente. Você vai lá. Eu vou trazer aqui a memória de vocês dois que vão lembrar. Talvez os meninos não saibam, mas é só ir buscar lá no YouTube ou em algum streaming, né? O filme Gattaca. Com certeza. O que a gente via lá no Gattaca? Né? O pai e a mãe, lembra desse filme, Gugelzinho? Sim. Filme antigo, Zão? Sim. O pai e a mãe lá no Tá laboratório chamando o diziam- Gugel de velho? Não, Não. não. Nossa. Não. Mas fala aí, pode. velho, depois eu descrevo para vocês algumas características ambientais do Cretáceo. Certo, Tá bom, certo. é de experiência própria. É. Aí Experiência veja de bem, aí você pega ali, vai no laboratório, o pai e a mãe estão lá manipulando o embrião, tira o gene para infarto, tira o gene para diabetes, a vovô tinha diabetes, tira esse gene, deve estar aí e tal. Então a criança era perfeita. E lá no filme Gattaca é um cenário provável, caso a gente siga, pegue a CRISPR para um lado negativo da coisa, é um mundo provável. O mundo lá no filme era os válidos e os inválidos. Você tinha um pessoal superior. E a história se passa de um cara que era inválido, foi feito por um E processo queria natural. entrar na Sim. empresa, né? Queria trabalhar numa na espécie de empresa. SpaceX, né, da época. Exatamente. E aí ele alugou o DNA de alguém. Cara, que loucura, né? Corrupção até no futuro. É. O cara alugou o DNA de alguém. Então ele pegava as células do cara, pegava a urina do cara pra quando fosse fazer teste, a urina do cara e não a É, dele. e apesar dele não ter uma carga genética, segundo a empresa, propícia a isso,
mas ele conseguia desenrolar as atividades que a empresa precisava, Porque né? era, no caso do QI não afetava, ele era um cara bem de QI, ele não era bem de corpo, né? Das atividades físicas que tinha que fazer para ser um astronauta. E a questão é que se a gente começar a editar muito, o que é que vai acontecer? Você acha que os nossos filhos comuns feitos, né, pelo processo natural vão poder ser em vivo, vão poder ser piloto da NASA? Vão poder ser astronauta? Provavelmente não. É porque eles vão querer as super pessoas, né? Aí volta aquilo que a gente conversou no início, né? A questão da variabilidade genética, né? A necessidade de a gente ter um perfis diferenciado tendo em vista que o ambiente tem perfis diferentes. Isso. Né? Então, assim, a gente não, se todo mundo fosse perfeito, como é que seria a humanidade? Né? Então, até que ponto poderia ser todo mundo no nível 100%? Então, essas diferenças, elas são fundamentais para que a gente possa conseguir ter uma maior adaptação. Haveria até um lado negativo. Porque a competição intraespecífica ia aumentar muito. Com certeza. Não é? E sem contar que o ambiente iria mudar, ou seja, o perfeito seria um perfeito para que condição? Para a condição de agora, para a condição climática de agora. E o ambiente Na tá hora sempre que o mudando. ambiente mudasse, essa Muda a gente. Exatamente. Não é isso? Isso é o que acontece com grupos de bactérias, né? A gente sabe que bactérias, quando estão adaptadas a determinado ambiente, quando aquele ambiente muda, existe um processo seletivo em cima delas. Então, será que aquela maioria, porque já que a maioria das bactérias tem uma reprodução assexuada, tem a mesma carga genética, então essas mudanças, para ela conseguir ter uma melhor adaptação, elas precisam ter alguma alteração. Aí vem a história das mutações aleatórias, né? Vale ressaltar. Mas aí, por exemplo, ó, o tempo de geração vai variar de espécie para espécie de micro-organismo. Aquela espécie que tem um tempo de geração, o equivalente a 17 minutos, ela vai ter uma tendência de mutar maior. Então vamos pensar aqui num fechamento, né? A própria doutora Maiana Zatz tem essa mesma opinião que a gente tem, que acho que é a maior geneticista do Brasil hoje, tal, embriologista, mulher top mind aí. E ela fala assim, ela fala assim, eu sou completamente contra a edição genética para que a gente tenha seres humanos melhores. Se você prestar bem atenção do ponto de vista da estética, o que não muda em nada do DNA, já está todo mundo malhando, já está todo mundo colocando facetas nos dentes. E não está alterando o genótipo. Não altera. Mas Com todo exceção mundo do Gugel, porque mantém o biotipo não precisou. natural. Não, mas é do meu Fidalgo. DNA. Aí é outra história. É outra O história. DNA dele é Deus nos acuda. Aí, o que acontece? Já está todo mundo fazendo um procedimento estético que não muda nada. Meu amigo, na hora que disser que abriu para mudar, agora eu vou ter um bebê e o bebê vai... Vão escolher o olho azul, vão escolher o tamanho maior, vão escolher isso, aquilo, outro. E isso vai criar um dissenso muito grande, que é o que a gente chama de eugenia, aquela criação daquela espécie de super seres humanos, que já era a ideia do Hitler com aquele outro médico, Mengele, se eu não me engano. Mengele, o maluco lá que andava com ele. Então, assim, isso é totalmente antiético, totalmente insustentável. E o que a gente fala aqui da questão da manipulação, que foi o tema, né, que é o tema do nosso podcast, é que isso é bom até certo ponto. A produção de alimento melhorar, a gente quebrar a cara do Malthus, que dizia que não ia ter comida para todo mundo, né? Sim, a gente hoje ter comida, ter transgênico, de um ponto de vista, como o Delano bem falou, tem que ser controlado, porque aquilo pode alterar o ambiente. Então, assim, a gente hoje vive dentro de uma manipulação controlada. A gente hoje vive dentro de processos médicos que estão à vista dentro da questão da edição gênica de maneira controlada. Nós não podemos abrir, concordam comigo? Concordo. Esse processo para estar oferecendo como se fosse um procedimento estético. Até isso viria até a questão econômica, né, do ponto de vista de venda de embriões, de venda, de manipulação, vender como eu vou fazer esse gene, alterar aquele gene. Então isso vem toda uma questão ética que vai abaixo, né? Exato. Agora, claro que seria muito mais barato, ao invés de tratar, né, manter uma pessoa viva em aparelhos com esclerose lateral amiotrófica, mais uma vez trazendo aqui, né, que é uma doença gritantemente degenerativa, você vai poder, ao invés de tratar essa pessoa a vida inteira gastando milhões com ela na saúde, você vai poder alterar o gene lá atrás. E mesmo aquela família tendo uma genética negativa para aquilo, a criança já nasce completamente saudável. Então, esse é o aspecto positivo. É o aspecto positivo. Ou mudar a expressão do gene daquela pessoa. Ou também, outra questão é que nem toda doença genética, né? Vale ressaltar isso, né? Nem toda doença
é hereditária. Ela pode ter sido causada alteração do DNA ao longo da vida, né? Se tiver alterações de cargas genéticas, mas em células somáticas não são transmitidas. Não são, mas a pessoa sofre. Você pega um câncer de pele e tal. E aí, será que essa CRISPR pode atuar também não só no embrião, né? Ainda não é 100%, ainda não é nem 80%, eu acredito, mas pode alterar o material genético do adulto? Então, isso são temas que, né, a gente vai poder trabalhar em breve. Ou então, como a temperatura ambiental está aumentando, pode se tornarmos mais suscetíveis ao câncer de pele. Exato. Então, qual seria a consequência disso? Mais gente com câncer de pele, tratamentos paliativos, porque assim, a quimioterapia, a radioterapia são tratamentos ainda que não oferecem completamente a cura, não é paliativo, mas não oferece a cura em todos os casos, em 100% dos casos, mas a modificação genética seria completamente possível. E o mais lindo de se ver é que a história do CRISPR foi uma descoberta por acaso, né? Descobriram que uma bactéria ataca um vírus dessa maneira, né? Sim. E aí ela consegue se livrar, digamos assim, daquilo que o vírus gostaria de injetar nela para escravizar o metabolismo dela. Sim. Como também, João, agora desculpa eu te atrapalhar. Fica à vontade. Mas, assim como também a bactéria aprendeu, entre aspas, a se proteger do vírus. Uhum. Porque aquele exemplo clássico do bacteriófago ocorre também em outras bactérias. De ele injetar o DNA dele, mas aquela bactéria já produz suas enzimas de restrição, que sai cortando o DNA do bacteriófago. É um mecanismo de defesa. É a defesa que ela tem. Da bactéria. Que, por sinal, é um DNA do plasmídio bacteriano extracromossomial, que a torna resistente a diversos antibióticos do homem. O plasmídio bacteriano ele acaba tendo algumas funções. Uma delas seria o plasmídio R de resistência, Sim. no qual confere à bactéria a capacidade, a expressão de proteínas de defesa, bem como o plasmídio F, né, de fertilização, na qual a bactéria copia o material genético e por conjugação transfere esse material genético para outra bactéria. Sim. Isso é muito interessante porque quando esses processos acontecem, você acaba tendo o quê? Variabilidade genética, voltando ao ponto inicial do que a gente vem comentando, né? A transdução também aumenta a variabilidade, não aumenta? Com certeza. Porque um vírus também pode transmitir material genético de bactéria para bactéria. A bactéria é um negócio tão fantástico, tem até a transformação, né? A adsorção, Sim. que ela pode pegar até de um cadáver, Sim. né? Exatamente. Resto de material genético Resto do de solo, material, ela exatamente. absorve. Se você parar para pensar, é muita... A bactéria tem uma tecnologia muito negócio, avançada, né? exatamente. E você diz assim, uma porcariazinha de nada, né? De nada. É igual o vírus. Eu digo muito isso. O que é o vírus comparado conosco? Não é nada um vírus, né? Porque é o quê? Material genético e Mas proteína. olha o estrago que ele fez agora aí há pouco Exatamente. tempo, Uma né? pandemia, milhões de pessoas aí morrendo, né? E quantas pandemias dessas já tivemos no passado por conta de vírus? Mas bioquimicamente o vírus é uma coisa insignificante comparada a quem? As nossas células, a complexidade das nossas células. Cara, eu tô aqui, eu ousadamente, eu vou usar aqui o nosso convite para fazer um outro convite, né? O convite de estarmos aqui para esse podcast para fazer outro. Vamos marcar um aulão Vamos. sobre esses assuntos. A gente monta uma apresentação só e cada qual fala um determinado Pra mim ponto. seria um prazer perto dessas autoridades aqui. A gente pode comemorar daqui a pouco, a gente vai tomar ali um chazinho com biscoito, né? É, chá bem geladinho. Bem geladinho, um biscoito bem salgadinho. Bem salgadinho. E a gente planeja. Tá bom. Porque tá muito gostoso esse papo. Sim. Do nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu vejo que tem muito para acrescentar. Sim. E os alunos têm realmente muitas Sim. dúvidas nisso daqui, né? E seria maravilhoso a gente falar com a nossa supervisão, né? Onde será que está a supervisão da gente? Também não sei. Não Para sei. marcar esse encontro, né? Sim. Esse encontro aí de biologia. Sim. Tá? Estender Vamos fazer esse isso. podcast para Sim, um auditório. perfeito. Ia ser fantástico. Perfeito. Com certeza. Bora lá então. Muitos assuntos de biotecnologia, engenharia e genética nós nem tocamos aqui. Muitos, porque não dá tempo. Daria um podcast aqui do estilo do Flow, de 4 horas e tanto, né? Exatamente. O Gelzinho, suas considerações Eu finais. queria né? agradecer o convite e parabenizá-lo pela sua espontaneidade, competência, que estão onde? No seu DNA. DNA da família? Da família Gurgel. Oh! Se for em termos britânicos, como é a pronúncia? Gurgel. Aí pode criar um slogan assim, ó. De Gurgel pra Gurgel, Antares. Galera, não fique assim não. Você pode ser batizado também, né? Cavaleiro. Mas agora eu fiquei... Cavaleiro Ivan daqui. está batizado a partir de hoje. Mas- Delano Gurgel. Pronto. Tá Aê, rapaz. certo.
Daleno, prazer também estar aqui prazer, com você. todo meu, aos Gurgéis, né? O português aí, né? Olha aí, rapaz, olha aí. Né, eu queria agradecer aqui a esse convite à supervisão, convite à instituição, agradecer ao meu amigo Gurgel, né, pela consideração aí. E eu acho que a gente tem que continuar mesmo, Gurgelzinho, com esse papo, né? A gente chegar, falar mais, fazer mais considerações, falar mais um pouco sobre biotecnologia, para que a gente possa... Até porque é carro-chefe no Enem também, né? É um assunto bacana. sim. E é um assunto interessante, independente do cara gostar ou não da biologia, todo mundo tem interesse de conhecer essas expressões genéticas, o que pode mudar, o que não vai mudar, o que se faz, né? Enfim, mas eu queria, do coração aqui, agradecer aos colegas. Foi massa. Né? E foi um grande bacana. abraço a todos aí que estão nos ouvindo. É isso aí, galera. Então você nos acompanha sempre, como você já sabe, através do nosso YouTube, lá do Sou Antares, dentro da plataforma do YouTube e também do Spotify, que é o maior canal que você pode ter, o maior tocador de podcasts, digamos assim, que você tem no mundo aí hoje, é o Spotify. E lá nós estamos também, tá? Então assista, faça anotações, compartilhe com seus amigos e você também, que não conhece ou não faz parte da família Antares, mas que chegou até esse podcast, seja muito bem-vindo. Trazemos sempre temas aqui que eu tenho certeza que vão ser importantes para a tua vida, tá? Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Valeu!